Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, aula um, de filosofia do segundo bimestre, conteúdo Ética da Modernidade até a Atualidade, tá? Esse nosso conteúdo, na apostila aí de vocês já vão perceber, ele tem alguns principais filósofos que falam sobre a questão da ética, tá? Hoje nós vamos ver três filósofos, tá? Vamos ver o Immanuel Kant, Jeremy Bentham e Nietzsche. Três assim, relativamente assim, principalmente o Kant e o Nietzsche, muito mais conhecidos, com certeza em algum momento aí vocês já tiveram algum conteúdo sobre eles, tá? Queria agradecer também a vocês, acho que a nossa última aula, bastante comentários, poxa, muito legal, muito obrigado. Saibam que pode parecer que não, mas, poxa, a gente fica muito feliz aí de ver que o pessoal está acompanhando, está gostando, está falando nos vídeos. Poxa, obrigado, obrigado de coração aí para cada um de vocês. Então, a gente vai tendo aquela sensação, de trabalho realizado, que é o que vai nos motivando aí, tá sempre tentando melhorar aí para vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos aqui, que é o capítulo 6, tá? É um capítulo apenas só, na verdade, que ele vai ser dividido aí por vários filósofos, tá? Bom, primeiro aqui, nós vamos falar só uma questãozinha aqui de alguns conceitos, né? Primeiro, entender que a ética, ela é uma área da filosofia que trata sobre a questão, as relações aí, a moral, tá? Então, ó, da Grécia Antiga até a atualidade, a ética tem sido pensada por muitos filósofos, tá? Em busca de uma orientação para a conduta dos indivíduos em sua vida social, tá? Então, aqui a gente tem uma questão, sobre o que seria para vocês, identificar as questões éticas ou não. Nós temos a questão ética dos nossos trabalhos, a questão ética da questão da sociedade. É isso que nós vamos ver aí, tá? Daqui para frente. Bom, uma coisa que não podemos esquecer é não confundir, liberdade de expressão com discurso de ódio. Liberdade de expressão, gente, é uma coisa, tá? Uma coisa extremamente importante para nós, tá? Discurso de ódio, isso aqui é crime, tá? É simples assim, isso aqui é crime. Isso aqui só não dá cadeia como deveria, porque infelizmente as leis são muito banais, né? Se tivéssemos leis mais duras, com certeza a gente não assistiria diversos casos assim, tá? Aí aqui nós temos um questionamento. Questionar os limites da liberdade de expressão é um exercício de investigação ética? Porque muitas vezes vão se acompanhar. Se eu tenho a liberdade de expressão, então eu posso falar tudo o que eu quiser. E não é bem assim, né? Nós temos que pensar o seguinte, tá? Nossa sociedade, ela possui sim direitos, deveres. Quando que acaba o meu direito? O seu direito acaba quando começa o direito do outro, tá? Então, é importante ter esse pensamento, entender e saber sim separar, uma coisa da outra, tá? Bom, aqui nós vamos fazer uma pequena análise, o que é afinal o discurso de ódio, tá? Aqui tem algumas frases, retiradas provavelmente de internet, né? E aí aqui vou deixar só, não vou comentar muito sobre, porque vocês já conhecem, essas situações, desses tipos de discurso, Eu falei para vocês, isso aqui é uma confusão muito grande de liberdade e libertinagem, diga-se de passagem, que é isso que acontece, O discurso de ódio é todo aquele que busca ferir o outro, machucar o outro, ofender o outro,
né? Discursos racistas, discursos homofóbicos, e nós temos esse tipo de discurso em todas as partes, temos dentro da política, às vezes dentro das nossas casas, dentro das igrejas, nas ruas, nos jornais, nas novelas, em vários outros lugares, tá? E isso não pode ser bem aceito, isso aí não pode ser aceito por nós. Isso daqui é um negócio que tem que ser combatido, sim, porque não precisa, como eu falei, não pode se confundir liberdade e libertinagem. Precisa saber que existe o limite da sua fala, das suas ações, perante aquilo que deve ser aceito, sim, pela sociedade, tá? Não confundir, né, o discurso de ódio com liberdade de expressão. Que nem eu falei, o direito do próximo também faz parte deste processo, tá? Bom, antes de falar um pouco aqui, uma das coisas também que nós vamos acabar conceituando, falando um pouco sobre o conceito da bioética, tá? Que a bioética é nada mais, nada menos, tá? Vou colocar aqui para vocês só a expressão, tá? Para quem nunca viu, tá? A bioética, tá? Bioética, ela é nada menos, né, do que o estudo, né, da questão ética sobre os aspectos da vida do planeta. Então, a intervenção humana na natureza, a extinção dos seres vivos, a eutanásia humana, né, as questões do desmatamento, né, tudo que leva o ser humano, né, na questão aí de evolução e tem relação com, né, a natureza, tá? Bom, falar um pouquinho aqui, né, do Immanuel Kant, tá? Vou colocar aqui só para vocês. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quando mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E aí esse conceito muito falado, né, sobre, né, de Immanuel Kant, tá? Algumas coisas interessantes sobre eles. Então ele defende aqui que a natureza humana, né, é mal. O ser humano é mal por natureza. Contudo, o ser humano também tem uma propensão, né, de ir para o lado do bem, tá? E como que isso vai ocorrer, tá? Muito do que ele vai colocar aqui tá no conceito da racionalidade, tá? Então, racionalidade. Tá? Que é ela que vai dar as condições para que o ser humano tenha condições da questão da liberdade, a questão da moral, a questão então da formalidade, né? Formal, tá? Então essa daqui é uma das coisas mais importantes, tá? Que aí vocês vão ter exatamente isso daqui, ó, a busca de um fundamento universal para a moralidade, tá? Razão tem que ser utilizada como guia, tá? Dessas ações. Ação livre por dever. E esse aqui também muito conhecido, né? O pensamento dele imperativo categórico da moralidade, né? Famosa lei moral. O que seria isso? Esse imperativo categórico. Todos devem agir de tal modo que essa sua ação possa ser repetida por qualquer pessoa. O que isso significa? Então, por exemplo, eu tenho que pensar que as minhas atitudes lá fora, ela possa ser copiada pelos outros, porque é isso que a gente tem que avaliar, né, o pensamento dele na questão da sociedade. Então, assim, será que o que eu estou fazendo aqui, se todo mundo fizer, vai ser correto, vai ser legal? Ou se eu tomar determinadas atitudes e incentivar os outros que tenham, será que isso não vai ter um aspecto negativo? Então esse que é o pensamento do imperativo categórico, pensar, né, no que você vai fazer automaticamente por essa questão da racionalidade, né, a sua questão da moralidade formal, você vai ter então as formas corretas de agir. E isso, para a questão da sociedade, é algo muito benéfico, tá? Aqui, então, esse é o pensamento do Immanuel Kant. Depois eu vou pedir alguns exercícios para que vocês façam. Vou mandar o gabarito depois para vocês, tá? Vou deixar aqui no finalzinho, eu já escrevo, tá? E para que vocês façam para ver se vocês compreenderam o conteúdo de hoje, tá bom?
Jeremy Bentham, como vocês vão ver aqui, é um dos principais filósofos aí que defendeu o princípio do utilitarismo, na verdade, né, da ideia de utilidades, tá? Então, esse utilitarismo, tá, vem da mesma ideia, então, de utilidades. E aí, como que é esse princípio, então, né, do utilitarismo, tá? Você optar, olha que interessante, né? Porque ó, olha só, tá bem escrito aqui, mas e olha que interessante, né? Você optar, né, pela sua ação, as suas ações, para que leve a felicidade ou bem-estar para a maior parte, né, para o maior número de pessoas. Então, o foco, né, das suas ações é pensar na questão da felicidade geral, tá? E aí, ao mesmo tempo que você precisa entender, né, para que eu possa levar essa felicidade, né, automaticamente eu levo alguns grupos, que seria a minoria, para a infelicidade, né? Olha que interessante. E olha só que ainda mais chega a ser, né, interessante aqui. Não só, às vezes, a infelicidade desta minoria, mas muitas vezes a sua, desde que isso vai beneficiar, né, a outra grande maioria das pessoas, né? Então, no pensamento de Bentham, o sacrifício da minoria, né, deveria ocorrer, seria justo para garantir a felicidade geral, tá? E ele mesmo disse, né, que para que se pudesse garantir esse tipo de situação, era necessário intervenções por parte do Estado. Com que tipo de intervenções? Intervenções do tipo de leis duras, vigilância, controle para que esse cidadão, né, obedeça às regras do Estado e os atos de rebeldia, as transgressões combatidas duramente. Tanto que ele desenvolveu, né, uma ideia que chama-se de panoptismo, tá? Que é o que nós vamos ver aqui, ó, o panótico de Jeremy Bentham, tá? O que seria esse protótipozinho aqui? Na apostila de vocês, vocês vão ter aí também, né, uma imagem, né, que seria uma prisão tal. Ó, a observação e a vigilância e o controle sobre os indivíduos evitariam ações moralmente indesejáveis. Aqui só para vocês entenderem, nós temos ele tem até um desenho, né? Aqui eu não vou, só para vocês entenderem, normalmente uma prisão construída de uma maneira oval, tá? Esta prisão aqui, poderia ser uma prisão, poderia ser uma escola, poderia ser uma fábrica, poderia ser qualquer coisa. Nesse centro aqui, desta prisão, né, você colocaria, então... Eita, não deu certo o que eu quis fazer, não. Não deu. Queria pintar aqui, mas não deu. Tá. Deu certo, Simba. Aqui nesse centro aqui, ficariam como se fossem torres de fiscalização. Então a pessoa não conseguiria enxergar quem estava aqui dentro e não saberia o momento, por exemplo, que ela estaria sendo observada, porque aqui você teria o controle, né, 360 graus de tudo que estaria acontecendo, tá? Então, por exemplo, até numa questão de uma fábrica, se um funcionário fosse querer dar aquela enrolada, ele não faria aquilo, por exemplo, porque ele não saberia se ele estaria sendo fiscalizado. Numa prisão, o preso não deixaria de fazer as coisas porque ele não saberia se estavam vendo ele naquele momento, né? Então, essa questão mesmo de controle e vigilância aí desenvolvida, né, como forma aí de punição, então, pelo Jeremy Bentham. Interessante, assim, meio maquiavélico, né? Mas interessante. E aí o último, Nietzsche, tá? O Nietzsche foi um cara que questionou a origem de valores como o bem e o mal, que nós chamamos aí de valores morais, tá?
Ele defendia uma ideia da transvalorização, que é isso que vocês estão vendo já, né? Tá bem explicadinho aqui, bem acho que simples de entender, tá? Que seria essa inversão radical dos valores da tradição cristã e da tradição racionalista, tá? Ele defendia, né? Ele questionava também, né? Uma questão da moral do rebanho, tá? E a moral dos nobres. Em que sentido, tá? Essa moral do rebanho, só para vocês entenderem, ele dizia o seguinte, né? Que as pessoas muitas vezes elas tinham medo, né? Medo de renunciar, né? À verdadeira liberdade ética que eles tinham, tá? E aí eles, por temerem isso, né? De ver essas diferenças entre os homens, tá? E temer a solidão, ele acabava então seguindo, vamos falar assim, né, aquela cartilha, né, do que se considerava como ser correto, né? Então ele fez uma crítica, tá, quanto a isso, né? Aqui é o que nós vamos ver na próxima aula, tá? Aqui, ó, uma crítica quanto a isso, tá? E aí ele criticava o ser humano por ter esse medo. O Nietzsche era um grande crítico, gente, da questão religiosa, né? Então ele questionava que a religião, muitas vezes de uma maneira negativa, ela acabava interferindo, então, aí, né, na vida das pessoas, tá? Como você vai ver aqui, ó, ele questionava, né, ó, ou se referiu à moral vigente como a moral dos fracos, tá? Ou a moral do rebanho ou de escravos. Então, que era a questão daquele, né, daquele medo que se tinha, tá? Aqui, ó, vamos só pegar aqui esse ponto interessante, ó. A força vital, impulso criador, denominado vontade de potência, é o único valor absoluto. Logo, de acordo com esse princípio, o filósofo Nietzsche defendeu o que denominou de moral dos fortes, ou seja, daqueles que agem com nobreza, excelência e força, aceitando com alegria, né, a transitoriedade da vida. Então, que você aceitava, né, as mudanças que a vida como um todo colocava para essas pessoas, né? Eles não tinham, vamos falar assim, né, o medo deste novo, né, desse novo modo de ver, né, as coisas. Então eles a enfrentavam, e isso é muito importante, tá? Nesse sentido. Então o Nietzsche era um cara literalmente assim muito um bom pensador, né? Ele tinha uma forma de analisar o mundo diferente, né? Tanto que assim ele foi considerado por muitos como um dos principais, né, pensadores aí antirracionalistas, tá? Então, já começou a demarcar, porque a gente estava, né, esse período, acredito que vocês devem ter visto esse conteúdo no ano passado, o mundo vinha com essa questão, né, desse racionalismo, né, desse movimento racionalista que vinha se formando, né, e isso então começa a mudar, né, de acordo, né, com o tempo, e o Nietzsche aí é um dos grandes responsáveis também, tá, por estar desenvolvendo, né, esse tipo de pensamento. Bom, vou deixar aqui então para vocês, ó. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, que aí nós já vamos fazer a parte, né? O que vocês irão fazer, tá? Que é o seguinte, eu vou deixar escrito aqui, depois eu mando o recadinho. Então vocês vão fazer, ó, caderno de atividades. Tá? Páginas 4 até a 6, exercícios 1 ao 9, tá? Exercício 8 não precisa, pode tirar ele daí. Então são 8 exercícios no caso, tá? Então vocês vão fazer esses exercícios. Eu vou mandar para vocês já a correção do caderno de atividades e da apostila
do de Sociologia, para que vocês tenham essa correção aí, tá? Para que vocês possam corrigir lá os exercícios e verificarem o que acertaram e o que erraram. Bom, obrigado novamente. Até a próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos dar sequência. Vou só tirar aqui de novo, então, para vocês verem, tá? Depois é só pausar o vídeo, né? Para copiar. Nós vamos para a questão do existencialismo com o Sartre, tá? E aí nós vamos dando sequência. Não, Sartre aí que nós vamos ver. Esse aqui é muito bom, então não perca a próxima aula. Vai ser uma aula muito boa aí, né? Com talvez 2 ou 3 pensadores, tá bom? Obrigado, boa semana, até semana que vem. Beijo.